Bom, a ayahuasca, para quem não conhece, né, explicar um pouquinho sobre a ayahuasca. É uma bebida amazônica, uma planta, uma medicina indígena, utilizada há milênios por vários povos, várias tradições, aqui tanto do Brasil quanto de outros países que fazem limite com a Amazônia ali, né? Então já é utilizado pelo ser humano há muito tempo essa medicina, né? Com o tempo a gente foi conhecendo, teve o mestre Irineu que fundou o Santo Daime e ele teve esse papel muito importante de trazer essa medicina para o contato com a civilização ocidental, né? Os invasores, né? Se a gente pode chamar assim, né? E aí a gente foi conhecendo, né? A ayahuasca ela foi descendo através do Santo Daime, né? Teve todo um movimento, assim, um crescimento, muita gente buscando. E com a internet ainda, né, muita gente tendo acesso a esse tipo de informação, as pessoas vão buscando, né? Principalmente nos dias de hoje, entra muito bem como um tratamento alternativo para diversas patologias que a gente tem na sociedade, né, que a gente sofre, que comete a gente de tudo que é jeito. Depressão, estresse, ansiedade, um monte de coisa, né? E a gente vai no médico, eles mandam um monte de remédio lá pra gente, a gente nem sabe o que está tomando direito, né? E é aquele negócio, né? Trata o efeito, mas não trata a causa, né? Então a gente acaba criando uma dependência também de tudo isso, né? E a ayahuasca ela é uma medicina natural, muito sagrada, e ela nos traz essa causa, né? A causa do sofrimento. É como uma autoterapia que a gente faz em 5 horinhas que a gente vai estar aqui junto. Ela funciona, é uma autoterapia de você com você mesmo, né? Você vai ver como você está por dentro, né? É como olhar no espelho, né? Quando a gente olha no espelho a gente vê a nossa imagem, né? Então, quando a gente bebe ayahuasca, é como olhar um espelho, só que do nosso espírito, da nossa alma. Um reflexo de como está a situação aqui dentro, esse mundo interno nosso aqui. Tanto as coisas boas, que são muitas, né? Nossas qualidades, nossa essência, nossa conexão com o sagrado, com Deus, né? Tanto essa outra parte nossa, que nos traz sofrimento, que nos traz dor, que nos traz angústia, amargura, que a gente fica sofrendo na vida e não sabe por quê, né? E todo mundo, todo ser humano, não adianta, não tem aquele negócio, aquele padrão de vida Instagram, não. Todo mundo sofre um bocado, né? Às vezes você vê lá a pessoa, não tem como essa pessoa não ser feliz, né? Mas muitas vezes ela está sofrendo mais do que nós ainda, né? E muitas vezes, parece que fim de ano também as energias vão se intensificando, as coisas, né? Fim de ano já está chegando, e a gente acaba acontecendo várias coisas assim na nossa vida, na nossa rotina. Então lembrar da gente sempre estar atento, né? Como Jesus disse, orai e vigiai, né? Então a gente está bem atento assim, com o nosso caminho, com os nossos passos, com a nossa vida, né? Porque vem desafios assim que simplesmente caem no nosso colo. Às vezes está tudo bem e de repente parece que a gente fica sem chão assim, né? Bate na nossa porta. Então a gente está sempre atento, sempre se fortalecendo em Deus, fortalecendo a nossa fé, o nosso rezo, para a gente procurar estar sempre nesse centro, nesse equilíbrio. Quando a gente está no nosso centro, a gente consegue dar conta da vida, das coisas que vão surgindo, dos desafios. Quando a gente sai desse centro, a gente perde esse equilíbrio natural e as coisas entram por ali, né? Então a gente procura sempre estar forte, né? Não marcar bobeira, que tá passando aí as vibrações aí, né? E num trabalho com a ayahuasca a gente trabalha tudo isso, né? Todas essas demandas também que a gente vem, tudo isso que faz parte também da nossa vida, tudo aquilo que a gente acumula também, né? E para limpar, para trazer mais alívio, para a gente se fortalecer mais e continuar a nossa caminhada, né?
Hoje é uma cerimônia, a gente, é Navaratri que fala, né? Então é uma cerimônia oriental. Então a gente vai ouvir mantra do início ao fim do trabalho. Para quem gosta, é muito bom, eu mesmo gosto. Acho que vocês também, se vocês nunca ouviram, eu aposto que vocês vão começar a gostar bastante de mantra, né? É maravilhoso, tá? Espero que vocês se sintonizem bem com essa egrégora oriental, né? Traz muito ensinamento. Na espiritualidade, aqui a gente fala de uma forma universalista, porque aqui tem gente de tudo que é religião, tudo que é caminho, da Umbanda, do Oriente, tem Hare Krishna, tem padre, tem evangélico, tem de tudo aí, né? Então a gente tem que falar todas as línguas para as pessoas, né? Deus é um só, mas Ele criou diversos caminhos para a gente encontrar a Deus, né? Um desses caminhos são a egrégora do Oriente, que traz toda aquela camada de conhecimento profundíssima que está nos Vedas, tudo isso ali, né? E dizem assim que a gente não chega aqui com manual de instrução, é mentira. Existem os Vedas. Os Vedas, eles explicam tudo isso aqui, ó. Há 5.000 anos atrás, eles já falavam das galáxias, do sistema solar, dos planetas, de astronomia, de ciência, de tudo isso, né? E coisa que hoje a gente vem comprovando. Falavam que a Terra era redonda, né? Depois de, acho que 4.000 anos que a gente foi constatar que a Terra realmente era redonda. Eles já diziam isso há 5.000 anos atrás, já sabiam. Como é que eles sabiam, né? Pois é, eles bebiam soma, né? O primeiro Veda, ele foi compilado, chama Rig Veda, foi compilado sob a luz do soma, sobre efeito de uma planta de poder também. Hoje em dia o soma eles perderam esse conhecimento de como é feito, porque eram várias substâncias, várias plantas ali. Mas eles tomavam soma, expandiam a consciência, se conectavam e ali eles exploravam a criação. Iam escrevendo ali, né? E a gente se beneficia até hoje, né? Então, um caminho muito profundo, um pouco complexo assim de compreender esse conhecimento, mas a gente buscando, tá tudo ali, tudo que é incrível mesmo, muito bom. Eu indico, eu gosto muito, né? E a egrégora do Oriente, né? Então a casa de Deus tem várias moradas, né? Como está na Bíblia. Então a gente sente também essa frequência, né? A intenção da gente criar esse trabalho dessa egrégora específica mais oriental é da gente entrar nessa vibração e sentir esse contato, pegar esse ensinamento, essa vivência, se sintonizar com essa egrégora, né? E aí a gente tem essa vivência com essa egrégora espiritual, né? Então a intenção é essa, a gente conseguir se conectar e sentir todo esse conhecimento, tudo isso, vivenciar tudo isso, né? E levar para a nossa vida. Então é feito a gente faz uma playlist, né? Mesmo o princípio da meditação, para quem já pratica, fica mais fácil, né? Mas para a gente ocidental é meio difícil, né? Entrar nesse nível de meditação. A Ayahuasca, ela fala muito essa linguagem mais meditativa, assim. Não tem, para quem é a primeira vez, não tem muito a ver com mental, com você ficar raciocinando o que está acontecendo, querendo entender tudo. Esquece um pouquinho a mente. A mente ela é muito boa para entender aqui esse mundo material nosso. Agora, quando se trata do plano, do mundo espiritual, é o nosso sentir, é intuitivo, é a percepção, é a intuição, tudo aquilo que a gente vai sentindo durante a cerimônia, né? A gente tem essa mente tagarela, que a gente acredita que somos ela, e dentro de nós existe uma consciência silenciosa, né? Na verdade, nós somos essa consciência silenciosa. E essa mente, ela é um veículo, é um instrumento para a gente compreender e organizar esse mundo material aqui. Nós não somos a mente e também nós não somos o corpo, como diria Krishna, né? Nós somos algo que transcende o corpo e a mente, né? E quando a gente bebe a ayahuasca, a gente experimenta um pouquinho essa dissociação, né? Essa separação da mente e da consciência, daquilo que você é realmente, né? Na prática.
né? A ayahuasca a gente fala que é para quem busca transformação, né? Para quem cansou um pouquinho da teoria de ficar lendo, estudando e fazendo curso, tudo isso é importante, né? Mas chega uma hora que você quer sentir esse contato realmente, né? Aí a ayahuasca é um ótimo instrumento para isso, de crescimento, né? De autoconhecimento. Porque ali é você e o sagrado, você e a espiritualidade, e você com você mesmo também, né? Então ela proporciona essa experiência direta com o mundo espiritual, né? E principalmente com nós mesmos aqui, porque o mundo espiritual está dentro da gente, não está aqui. Aqui fora está o mundo material. O mundo espiritual, você quer se conectar com ele, fechando o olhinho e entrando lá dentro. Então a ayahuasca, ela leva a gente a níveis profundos de consciência, assim como a meditação. A gente vai baixando, vai saindo de beta, que agora a gente já está entrando em alfa, né? Aí sai do beta, entra em alfa, alfa profundo e teta, de forma consciente. Às vezes a pessoa bebe ayahuasca e fica pescando garopa ali, né? Quem nunca, né? Isso é porque a gente entra nesses níveis rapidamente. Pum, você vê, já está em teta profundo. Aí é difícil, aí é disciplina, né? Você se esforçar para ficar acordado nesses níveis assim. Aí vem aquele negócio, opa, aí vem de novo, opa, chega uma hora que você consegue, se estabiliza, né? Mas geralmente é porque o pessoal pergunta muito isso, né? Geralmente porque a gente entra muito rápido nesses níveis mais profundos. Às vezes vai mais lento ali, né? A palestra também ajuda a gente já a ir silenciando a mente, entrando em alfa, que aí bebe ayahuasca, você já está ali quase no limiar ali, já facilita muito, né? Se a gente serve a ayahuasca antes, tá todo mundo meio tagarela, conversando e tal, aí para alinhar a energia dá trabalho, né? Agora vai todo mundo entrando em alfa, nesse estado meditativo, serve a ayahuasca e vai bonito, funciona, né? Então, a nossa mente, ela sempre vai estar ali querendo explicar as coisas durante o trabalho. Vocês vão perceber isso, quem é a primeira vez também. Vai querer estar entendendo tudo o que está acontecendo, por que eu não estou sentindo nada, esse chá é fraco, que eu estou com vontade de ir no banheiro, que oração, que a minha mãe, a sua mente, ela fica ali tagarelando o tempo todo, né? Então, sempre que a sua mente tentar tagarelar, o princípio é o oposto. É importante entender isso. Vocês querem sentir, ter uma experiência 100%, essa aqui só atrapalha a gente, só vai atrapalhar a sua experiência. Deixa um pouquinho de lado. Procura só silenciar, tá? Abrir o coração, se abrir para a experiência, tá? Sem ansiedade, não precisa de ansiedade, não precisa como é que a gente cria expectativa? Sem expectativa também. Às vezes alguém comenta com você, que eu vi o índio descer na montanha no cavalo branco com arco e flecha e tal. Esquece isso também, não tem. Foi uma experiência da pessoa, não quer dizer que a sua seja parecida, igual, né? Cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu trabalho, né? Então, quanto menos expectativa, melhor. Tá tranquilo, deixa fluir, tá? Às vezes demora um pouquinho para começar a sentir algo diferente, a força chegando ali. Às vezes ela vem sutil assim, sabe? Aí você vai sentindo a energia, tal, opa, tá alguma coisa diferente. Aí você vai se conectando ali e vai abrindo o trabalho. Às vezes vem rápido, vem do nada assim, bum, sabe? Abre tudo, abre os canais, os chakras, né? Como os orientais diziam. E aí você já sente a energia, a força que a gente chama, a força da medicina, né? Você sente, fala, opa, chegou, tá forte aqui, né? É a força da ayahuasca. Não precisa ter medo, né? O segredo é respiração. Foca, respiração, sempre respiração, tá? Às vezes você tá longe, lembra a respiração ela sempre traz a gente por aqui agora. Então, lembre de respirar, se concentrar, voltar para aqui agora, se acalmar também, né? Opa, tá tudo legal, tudo certo, eu tô tendo uma experiência diferente, eu bebi ayahuasca, eu tô sentindo, tá mudando um pouquinho as percepções, as sensações que eu tô tendo, mas tá tudo bem, é o efeito do chá. Deixa eu me acalmar, tá tudo certo, tá tudo legal, respiração,
Você vai perceber que uns 5, 10 minutinhos você já vai melhorando ali. Já vai ficando mais calmo, mais tranquilo, tal. Aí você vê, já, daqui a pouco já equilibra, já harmoniza. Às vezes a força ela vem, abre rápido, né? Daí a gente fica um pouquinho assustado, né? Muda um pouquinho, às vezes você levanta para ir no banheiro, você vai andando que nem astronauta, assim, olhando os matos, né? Tal. Você vai perceber que muda um pouquinho a percepção, né? Com o tempo, com a prática, a gente aprende a fazer tudo normal, estando na força. Tá trincando a força, você, né? Mas você consegue dar conta, consegue fazer tudo normalmente ali. Às vezes não, né? Às vezes até quem já tem uma caminhada aí, um pouquinho, opa, me ajuda aí, né? Mas lembrar que tá tudo certo, né? Essa ayahuasca que a gente utiliza, ela de 0 a 10, ela tá no nível 5, tá? Então assim, ela tá no meio termo, tá bom? É uma medicina muito segura, a gente se sente muito seguro de compartilhar ela com vocês. E a segurança dela, a gente sabe que mesmo por mais intenso que esteja ali em algum momento a cerimônia, se caso aconteça, pode ser que seja uma cerimônia leve, do início ao fim, tranquila, pode ser que você não sinta nada, pode acontecer também, e pode ser que você sinta tudo, né? Sempre é assim, não tem um padrão, né? Vai muito de cada um. Então, a gente sabe que dentro de meia horinha ali, você se acalmando, tal, 15 minutinhos, se a gente dá uma força, ajudar, você já maneira, já fica tranquilo, já passa, já dá uma aliviada assim, você fala, opa, tá tudo bem, tudo certo, tá bom, já volta, né? Então é uma medicina bem segura, a gente já utiliza ela há muitos anos, aqui na casa, ela vem lá da Amazônia, é uma medicina da floresta mesmo, né? De muito boa procedência. Então desfrutem de uma boa medicina, de uma boa cerimônia, assim, tá? Não fica alimentando medo. Como os abuelos falam, pensamento bonito. Isso faz toda a diferença, tá? Às vezes você vai sentir um medo ali, né? Então o medo ele libera adrenalina, libera cortisol, uma série de hormônios ali que a gente sente, e aí a gente vai alimentando com a mente ali. Ai, que eu vou ficar doido, que eu vou morrer. Chama o SAMU, que nunca mais vai passar, que eu vou ficar assim para sempre, né? E isso vai... O que acontece? Você mesmo vai aumentando essa sensação de medo, de angústia, né? Então, melhor para lidar com a força, pensamento bonito, confia, né? Não, tá tudo bem, tudo certo, vai dar tudo certo. Daqui a pouco você vai reparar que tá bem, né? A gente cria, os cientistas, eles pesquisam a ayahuasca, né? Eles falam isso. Sabe, a forma que a gente pensa influencia muito a nossa experiência. Se a gente está bem, se a gente se preparou, é isso mesmo, eu vou lá beber ayahuasca, dá tudo certo, dá tudo bem, né? Agora a gente não se preparou, não sabe nem o que está direito, nem o que está fazendo, cai aqui de paraquedas, né? E aí quando entra na força, pum, né? Chega a força, a pessoa, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo e tal. Aí a pessoa vai aumentando aquela sensação e na força ainda parece que triplica, né? Então, pensamento bonito, esse é o segredo, se acalmar, tá tudo bem, tudo certo, vai dar tudo certo, tô aqui, deixa eu me concentrar, ver o que Deus quer me mostrar com tudo isso que tá abrindo, e com certeza, se você conseguir se acalmar um pouquinho, serenar, se concentrar, você vai perceber que vem muito ensinamento dali, muita coisa bonita, porque você vai se conectando com essa vibração superior. Tudo é vibração. Se você está numa vibração negativa, você entra nessa vibração negativa. Está numa vibração positiva ali, de fé, tudo isso, você entra cada vez mais nessa vibração positiva. E aí é maravilhoso. Então, como os índios falam, só para cima, né? Não baixa a frequência não. Confia, dá tudo certo. Termina a cerimônia, está todo mundo bem, todo mundo feliz, né? Vamos ver aqui. E os mantras, eles ajudam muito nesse silenciar da mente. Tá? Uma das funções dos mantras é ele cercando o nosso ego, a nossa mente ali. Ele vai cercando, vai ali, chegando pelas beirinhas, vai cercando, envolvendo. Chega uma hora que ou a sua mente, ou você pira, ou a sua mente, você entrega.
tem algum momento ali que acontece uma entrega. E nessa entrega você se conecta. Pum, aí tudo maravilhoso. Mas a nossa mente, ela faz de tudo para não se entregar. Ela fica ali querendo entender, querendo explicar, criando um monte de história na sua cabeça. O que você faz? Sempre lembra de voltar para as músicas. A mente está longe, está começando a criar uma história, lembra de voltar para a música. Aí daqui 5 minutos, de novo, a mente está criando outra história que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui, com a cerimônia. Opa, ó a mente de novo aí. Lembra de voltar para a música. Sempre que vocês beberem ayahuasca, vocês podem perceber que é sempre assim, tá? A música, ela tem uma profundidade. Vocês vão perceber que ela vai ganhando uma profundidade, ela vai te envolvendo. Se você conseguir relaxar e deixar fluir, a própria música vai abrindo a miração, vai abrindo as visões, ela vai te envolvendo e vai te conduzindo. As músicas, elas são que nem um barquinho que vai conduzindo toda a nossa jornada. Então, é o mesmo princípio da meditação, tá? Pensou, fechou o canal. Não pensou, abriu o canal. É assim que funciona, tá bom? A mente, esse nível de consciência que a gente alcança com a ayahuasca transcende a nossa razão, tá? A razão ela é muito boa depois da cerimônia para organizar as informações, tudo. Aí você vai refletir sobre tudo aquilo que você vivenciou. Agora, durante a cerimônia, quanto menos pensamento, melhor para você, para o seu trabalho. Você 100% ali, sem adulteração da mente. Vem puro, de forma pura ali, limpa, né? Então a música, ela vai estar dialogando com você. A ayahuasca é uma medicina musical. Ela vai sempre estar dialogando com você através da música, do som, da vibração do som, né? Simplesmente silencia, sem expectativa. Eu falo sempre assim, relaxa, mas é um relaxamento de prontidão também. Não é aquele relaxar de se soltar e largar, não. Relaxa, confia, mas também de centramento, de prontidão, com tranquilidade, com calma. Eu estou aqui, estou em presença, mas também é importante você relaxar, porque senão a gente não se conecta, né? Você se soltar um pouco, esquecer um pouquinho as coisas da vida, se concentrar na sua experiência, tá? As músicas, elas vão te ajudar o tempo todo. Vou falar um pouquinho aqui sobre as músicas. Tem músicas, a primeira parte chama concentração. Então são músicas mais introspectivas. Então são músicas para a gente entrar nesse estado. Ó, o Thiago já está em teta profundo ali, ó. As músicas, elas vão facilitar para a gente entrar nesse estado de teta profundo, ali, mais profundo, de introspecção, de meditação, tá? Então a primeira parte é mais isso, é uma preparação. A gente se concentra, as músicas vão envolvendo a gente vai entrando nesse estado cada vez mais, tá? Muitas pessoas já entram na força nessa primeira parte, tá? Mas a maioria vai entrar na segunda parte da cerimônia, tá? A primeira parte, ela tem 1 hora mais ou menos de duração, vou falar um pouquinho sobre a cerimônia também. Depois de 1 hora mais ou menos, a gente abre mais um copinho de ayahuasca, tá bom? Aí a gente entra as músicas novamente. As primeiras 2 músicas mais ou menos é de concentração, para ir chamando a força, para a gente silenciando novamente um pouquinho, entrando em introspecção. E aí as músicas, elas começam a elevar a cerimônia. Então são músicas mais rítmicas, músicas de elevação. Vocês vão sentir que vai abrindo, vai expandindo a energia da cerimônia, vai subindo a energia da cerimônia. É muito bonito. É como o impulso da montanha-russa, né? Então primeiro desce para depois subir. A ayahuasca sempre é assim, primeiro desce um pouquinho para pegar o impulso para subir. Quando está subindo a cerimônia, subindo a energia, elevando, vocês vão sentir, vai junto. Segue, deixa fluir, deixa acontecer, tá? Nesse momento da cerimônia, a gente abre o bailadinho também, famoso, né? 2 para cá e 2 para lá, 20 anos fazendo isso aqui, ó, mesma coisinha, ó. 2 para cá e 2 para lá, tem que ensinar, né? Só procura, pessoal, dançar é muito bom, é uma medicina também, sempre fez parte dos nossos rituais, dos nossos ancestrais, né? Então, vem para cá, ó. Quem quiser, é opcional também, mas em algum momento você vai sentir de celebrar, de agradecer. Vai estar tendo uma música muito bonita, assim, que vai estar te envolvendo ali, é uma alegria, um êxtase.
Aí vem para cá, ó, vem celebrar com a gente, ó. 2 para cá e 2 para lá. Só procura vir todo mundo para o mesmo lado esquerdo, depois lado direito aqui, ó. Opa, lado direito, lado esquerdo, ó. Pum, pum. Porque senão fica um batendo no outro ali, né? Que nem os 3 patetas, né? Aí não. Então, o mais harmonioso é quando a gente consegue entrar nessa corrente mesmo. A energia flui. O bailado também serve para movimentar a energia, que a primeira parte a gente concentra, aí entra o bailado, ele começa a movimentar. Mesmo que você esteja sentado, você sente esse movimento da energia, a cerimônia vai ampliando, a gente vai se conectando, vai acontecendo tudo ali, né? Então ela traz esse movimento, o bailado, tá bom? A gente sempre indica assim, tá na peia, tá difícil, tá ali passando mal, tá triste, tá magoado com alguma coisa, vem pro bailadinho. Vem para o bailadinho, às vezes você está com a energia muito fixa em um lugar só, né? Então você vem aqui, levanta da cadeira, na força ali, chega aqui na corrente aqui, ó, e vai bailando ali, daqui a pouco você está feliz, tá que nem o Shiva lá com as cobrinhas e tal, assim, né? Haribaba, né? Vem para o bailado assim, tá? Não fica aí na peia não, ninguém me ama, não sei o quê, não, sai dessa aí, né? Vem celebrar, né? A vida é muito bela assim para a gente ficar de sofrência já basta a vida, né? Então aproveita a energia boa que vai estar, se conecta com essas energias boas que vão estar por aqui também, né? E daqui a pouco você está bem, sabe? Está agradecendo, né? Então tem essa elevação e aí a gente vai descendo um pouquinho, mais ou menos por aqui a gente abre uma roda de rapé, tá? Na hora eu explico certinho, é opcional também. Quem quiser conhecer, ali, não conhece ainda, também é opcional. Na hora vocês sentem, né? Às vezes só ayahuasca já é bastante coisa, tá? Não precisa de rapé. Mas às vezes se você sentir de conhecer, de experimentar, conhecer essa medicina também, fica à vontade, tá bom? O rapé ele termina essa parte de limpeza, de encaminhamento dessas energias mais de cura. Aí depois que passa o rapé, vocês veem que a energia ela fica mais limpa, assim, fica mais zen, fica mais equilibrada a cerimônia. Aí a gente vai para a última parte do trabalho, né? Serve mais um pouquinho de ayahuasca, aí tem mais um pouquinho de elevação, e aí a gente vai voltando, descendo as músicas também, vai entrando novamente mais introspecção ali, voltando. Quando termina a cerimônia, tá todo mundo bem. Todo mundo, a maioria, né? A maioria. De vez em quando tem um outro que fica aqui assim, conversando com as plantinhas ali e tal. Mas tranquilo, né? Normal. A gente cuida também. Dá tudo certo. Vamos ver aqui. A cura, né, que a gente chama, a ayahuasca, ela sempre traz a função dela, a base dela, assim, é sempre essa função da cura. Né? Ela é muito importante. Então, assim, essa cura que a gente recebe com a medicina, ela geralmente vem através do vômito. Essa medicina, essa ayahuasca, ela não provoca muita limpeza. Só se precisar, se dar uma desintoxicada, tiver alguma energia mesmo ali pesada, tal, ela dá uma limpada. Né? Isso é bem natural, é muito bom, inclusive, quando a gente faz limpeza. Né? Então, você vai sentindo um enjoo ali naturalmente. Quando tem um saquinho aí, kit de primeiros socorros, né? Estiver vendo 2 saquinhos, aí você mira no do meio, que não tem erro, né? Abre o saquinho com calma, faz a limpeza. Daqui a pouco você vai estar aliviado. Fala, meu Deus, que bom, né? Tá saindo tudo que é toxina, energia, coisa negativa, obsessão, tudo que é tranqueira sai ali. Pum, né? A gente parece que lavou a roupa, né? Pode vir através das lágrimas, pode vir através do bocejo, tá? Tudo isso são formas de limpeza. Urinar, às vezes dá vontade de urinar. Número 2, tudo isso são formas de limpeza. Então tudo isso é natural, tá bom? O número 2 sempre dá tempo de chegar no banheiro, vai com calma, vai tranquilo, né? Limpeza, pessoal, o saquinho, se não der tempo e tal, tá o saquinho na mão aí, tá? Mas quem preferir pode dar uma adubada no bambuzal, pode pegar no bambuzal, sentir o bambu gemendo, né? Faz a limpeza ali no cantinho da seca, ali nas bananeiras, só não vai fazer limpeza nas pedras, tá? Ou no caminho. Faz um cantinho ali com a natureza, tal, dá uma aliviada ali, você vai ver que daqui a pouco você fica bem, tá bom?
Então é natural essa parte de cura. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Tá? Essa ayahuasca não provoca tanta cura, mas pode ser que dá uma limpadinha também, é muito bom. Tá? Durante a limpeza, pessoal, manter calma. Lembra, pensamento bonito. Tá? Se você conseguir silenciar, você vai perceber que você não está sozinho. Que tem ali médicos espirituais te ajudando no processo ali. Tá? Tem grandes consciências conectadas com você, te mostrando as coisas ali, abrindo as coisinhas, exatamente para você limpar. Então confia nesse momento, confia na medicina, confia no seu rezo, sabe? Se eleva, se conecta com Deus, pede para o Grande Espírito te mostrar o que você precisa ver, o que você precisa compreender, com todas essas sensações que você vai sentindo, com toda aquela informação que vai chegando, que você vai recebendo. É assim, não precisa temer, tudo é consciente, tudo é consciência, tá bom? Receba com a cura, com elegância, né? Com elegância, tá com o saquinho na mão, mas tá tudo certo, tudo bem, tudo legal, né? Tudo com calma, com bom senso, né? Bom senso hoje em dia é uma virtude muito boa, né? Um bom senso, assim, do ambiente que você está, da forma que você se comporta. Tudo isso ajuda muito no andamento da cerimônia, tá bom? Então sempre ter calma, se vir uma limpeza, faça ali, tudo certo, tá? Se puder, amarra o saquinho, tem os lixinhos do lado das portas, põe ali. Se precisar de mais saquinho, tem aqui, ó, no centro, pode pegar saquinho, papelzinho higiênico, tá? Bem-vinda. Conseguiu achar? Se perdeu um pouquinho? Tá bom, deu tempo. Primeira vez com a ayahuasca, não? Já conhece? Tá bom. Bem-vinda. Vamos ver aqui. A gente estava esperando só você para começar, ó. A gente vai acender o foguinho também. Hoje fez um dia bonito, né? Que maravilha. Pessoal, a cerimônia vai estar acontecendo aqui dentro do salão. Falar um pouquinho da logística, a gente já vai começar, tá? Procurem estar, principalmente quem é a primeira vez, quem está começando a conhecer ainda a medicina, procura estar mais aqui dentro, que é aqui que a gente vai estar cuidando de tudo, aqui que a cerimônia vai estar acontecendo, né? De dia tem muita dispersão visual, né? Por mais bonita que seja a natureza, não tem problema você ir lá fora um pouquinho, dar uma respirada, observar um pouco a natureza, tudo bem também, tá? Mas procura estar mais aqui dentro aqui do salão, aqui que vai estar tudo acontecendo, aqui que a mágica vai estar acontecendo diante dos seus olhos, né? Então procura estar mais por aqui para a gente estar cuidando melhor de vocês, tá? Tem a equipe de apoio, tá as meninas aqui, ó, a equipe aqui é firme e forte, hein? Tá os meninos aqui. Se vocês precisarem de qualquer auxílio, qualquer coisinha durante a cerimônia, levanta a mão. Não levanta a mão assim não, que senão a gente não vê, né? Levanta assim, tá? Não precisa gritar, socorro, moço, me ajuda aqui, né? Não, né? Levanta a mão, a gente faz um esforço, às vezes a mão fica pesada, né? Faz um esforcinho, tal. Ou dá um toquinho na gente. Você, em algum momento mais intenso, esse toque é bem importante. Você quer melhorar mais rápido? Segue nossas orientações, tá? Geralmente são coisas muito simples, a gente vai te dar uma aguinha, se baixar um pouquinho a pressão a gente faz um sorinho caseiro, coisinhas que funcionam, que é normal assim, a gente está aqui há quase 20 anos cuidando de pessoas, né? Então a gente sabe como sabe o que está quase sempre, né? A gente tem coisas que ainda nos surpreendem, né? Mas a gente sempre tem bastante experiência. Então, sigam nossas orientações, o que a gente pedir para você, e normalmente tem a ver com isso, se acalmar, respirar, e daqui a pouco você vai perceber, tem coisinhas que a gente faz também, que a gente aprende no xamanismo tradicional, que ajuda a aliviar ali algum momento que você que pode precisar de ajuda, tá bom? Bem-vindo aí, legal? Já conheceu o ayahuasca? Já? Então tá em casa, né? Tá tranquilo. Agora, se você não quer melhorar, quer ficar lá passando mal, né? É só não ouvir a gente. É assim. Então, a opção é sua, tá? A gente vai dar os toquinhos certinho que funciona. Para você tá bem, chega uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, você já... Tá tudo legal, tudo certo. Pronto para o próximo copinho, tá bom?